O Fabiano tá me mandando uma mensagem aqui. Damião, fala aí, se não mandar o Milito embora hoje, não pega nem Sul-Americana. Calma. É porque o que acontece, a gente aqui, depois do jogo contra o que aconteceu contra o Botafogo, eu realmente achei que já fosse o momento, já tudo bem, teve quase que o ano inteiro, das finais do Campeonato Mineiro até agora, para fazer o time jogar, e não conseguiu, e o que ele deixou de fazer no jogo decisivo lá contra o Botafogo, para mim é justa causa, né? Só que eu acho o seguinte, se de repente você manda o Milito embora, você tem uma perspectiva, você tem uma possibilidade de o time melhorar, até o astral, sabe? Vai entrar um treinador que vai botar os caras na posição dele, que vai fazer um esquema mais simples, sabe? Vai deixar o jogo mais fácil, vai priorizar os bons jogadores nas suas posições, que eles se sentem mais confortáveis para decidir e tal. Muda o astral, e aí você tem um Galo com outro espírito para esse jogo final contra o Furacão. Agora, você imagina que o Atlético vai ganhar do Furacão jogando isso aí que tá jogando? Eu não acredito. Mas o Furacão também é o 15º colocado, tá atrás do Galo, viu, Ale? Não, tudo bem, mas amanhã ele pode passar o Galo. Amanhã ele pode passar o Galo. E o Furacão realmente é um time que tem as suas claríssimas limitações, só que tá numa fase, tá num viés de crescimento. São 4 jogos sem perder. Se ganha do Bragantino em casa amanhã, que é bem provável, são 5 jogos sem perder. Você tá falando de um outro time que tá 12 jogos sem ganhar. Né? Então é difícil. Ô, Cláudio, o Atlético vai lutar por essa torcida no jogo último contra o Furacão de qualquer jeito, né, Cláudio? Nosso Cláudio Rezende está no vestiário do Atlético, em São Januário, onde o Galo jogou hoje e perdeu para o Vasco por 2-0. Daqui a pouco mais informações direto do vestiário atleticano, inclusive com a entrevista do técnico Milito. Não, é porque o Cláudio já tinha avisado pra gente que o Felipe vai falar primeiro, que é o técnico do Vasco da Gama. Exatamente, né? Exatamente. Então primeiro o Felipe fala para depois o técnico. Lembrando sempre, Damião, porque senão a gente fica aqui, a nossa função, nosso dever, nosso ofício é trabalhar, a gente faz isso com muito amor. Quem está esperando um comunicado, uma satisfação, é o torcedor do Galo. A gente tá fazendo o nosso papel, pra gente não, sabe? A gente tá acostumado. É isso aí. É o torcedor do Galo que tá bem bravo, tá pé da vida, que tá esperando o professor falar, olha, nós estamos a 12 jogos sem vencer, nós estamos nessa pindaíba danada, por causa disso. O torcedor, ele quer uma satisfação, né? Mas não tem satisfação, ele quer, mas não tem nem explicação. É aquilo que você falou, como é que vai falar? Vai falar o quê? Então a direção que se pronuncie. A direção que tem que se pronunciar. A direção do Atlético tem que se pronunciar. Porque tem uma coisa, o prejuízo que o Galo tomou, pensando aí em 2025, não é? Gente, sabe quanto que o Atlético tomou de prejuízo por ter perdido a Libertadores pro Botafogo? Tipo? R$500 bilhão. R$500 bilhão. Isso de forma direta, né? Direta, R$500 milhões. Só pra disputa do Mundial ano que vem são R$200 milhões. Porque se você tá na Libertadores, se você tem uma Recopa em casa, se você tem a perspectiva de Mundial, você tem a arrecadação. Tem o Mundial desse ano, você teria o dinheiro que o Botafogo teve, que o Atlético não teve, da conquista da Libertadores. Sim. Eu lembro que o nosso João Vitor fez esse apanhado lá, junto com o Cláudio Rezende, inclusive. O Cláudio daqui a pouco traz mais informações sobre esse valor. Mas o Atlético chegou a R$500 milhões de perda com a derrota para o Botafogo. E o que mais irrita o torcedor do Atlético, perder para o Botafogo, perder uma final de Libertadores, tá bom. Quem chega na final pode ganhar como pode perder. Mas o Atlético foi muito covarde. O Atlético não atacou o Botafogo, pô. Que é isso? Foi revoltante o papel do Atlético. Tem um retrato. Respeitou de um jeito que tá louco. Tem um retrato que ele é muito cruel e que qualquer torcedor do futebol do mundo, ele não acredita se você contar pra ele. Que é o seguinte: o Botafogo acaba o primeiro tempo com um jogador a menos, ganhando de 2-0. Só com um segundo volante, porque o expulso foi o primeiro volante. O Marlon Freitas é o segundo volante. Marcador dos caras. E 4 atacantes. Pô, mas ganhando 2-0 com um jogador a mais, 4 atacantes, só um segundo volante. O Galo, com um jogador a menos, com um jogador a mais, perdendo 2-0, tinha 3 zagueiros e 2 volantes. E outra coisa. Como é que a conta fecha? E sabe qual outra conta que não fecha? Pra gente até ratificar tudo que a gente tá falando aqui. Aí vai pro intervalo desse jeito aí. O time adversário, vamos falar do Botafogo, vai pro intervalo com 4 atacantes, apenas um volante, com um jogador a menos, vencendo por 2-0. O que você imagina? O cara vai mudar, vai trocar e vai segurar. Não, o Atlético tava fazendo tão nada, porcaria nenhuma, que o cara falou assim: vamos voltar com o mesmo time.
Volta do mesmo jeito. Porque esse time aí não ataca a gente, não faz nada. E foi isso que aconteceu. O Botafogo voltou com a mesma formação do primeiro tempo. É um negócio meio maluco falar que assim, ó, esse técnico do Botafogo é doido. Mas não é doido não. Ele tá lendo o jogo. Ué. O mesmo jogo que eu tô vendo, ele tá vendo também. Um time inoperante, que não ataca, que não tem um projeto futuro, sabe? Aí o cara pensa o quê? Vamos segurar aqui 5 minutos, mais 10 minutos eles vão ficar loucos. O Atlético ainda teve, aí foi competência, não foi só sorte. O Atlético fez o gol contra o Botafogo, mas depois falta de sorte, falta de competência, perdeu 2 gols absurdos com Vargas. Esse Vargas também tá brincadeira, que ele perdeu hoje também, hein? Perdeu uma entregada ali do Léo Jardim, numa saída de bola meio de Diniz ali, do Vasco. Foi a principal chance do Atlético. E pra esse tá se despedindo, né? Esse aí acabou, né, Cláudio? O último jogo dele, né? Acabou. Ele, Mariano, Kardec, jogadores que estão com o contrato se encerrando, e tem mais gente pra ir embora também, né, Álvaro? Porque a gente tá falando de treinador aqui, mas se mudar o treinador, continuar com esse elenco aí também, não vai mudar muita coisa não, hein? Né, tem que mudar muita gente aí. É como a gente disse lá na Argentina, La Barquita tá passando. Agora a gente tava no estádio, e talvez o torcedor não tenha essa informação. Botafogo tá fazendo 1-0, hein? Eita. Savarino. 5 minutos do primeiro tempo fora de casa, contra o Internacional em Porto Alegre. Savarino fazendo Botafogo, Internacional 0. Você imagina o São Paulo, só fazendo um parênteses, São Paulo que tá perdendo em casa pro Juventude. Você imagina como o São Paulo vai jogar lá no Engenhão contra esse Botafogo. O São Paulo que só jogaria para dar o título pro Palmeiras. Se o São Paulo aparecer no Engenhão já é um milagre. Então esse resultado eu posso te garantir que o Botafogo, não matematicamente, mas estará sendo campeão no próximo domingo. Quem estava no estádio viu que assim que o Gregory foi expulso, o treinador do Botafogo, ele coloca um volante no aquecimento, imediatamente coloca um volante. Ali, o mínimo, tô falando do mínimo, tô falando de um cara que, é um expert do futebol, um cara experiente, um treinador fera mesmo. O mínimo é ele colocar um lateral direito, né? No lugar do Lianco, coloca um lateral direito no lugar do Lianco, Saravia. Ou enfim, até o Mariano, mas coloca um lateral direito e tira um volante e coloca um meia. Com 1 minuto de jogo, fala assim, ó, tamo aqui é galo. Se você não correr pra trás, se você não tirar esses habilidosos rapidinho aí da frente, nós vamos amassar você. Até porque, Damião, fala, não, mas tinha Paulinho, tinha Hulk, quem fica com a bola nessa situação são os caras que estão atrás. Então, se você não qualificar esse primeiro momento do ataque, que era no primeiro tempo, que foi com o Lianco e com o Júnior Alonso, pelo amor de Deus, se você não qualificar esse momento, essa bola não vai chegar numa boa condição pros caras da frente. Porque o Botafogo botou todo mundo para trás da linha da bola. E ele não fez isso durante todo o primeiro tempo, mesmo depois de tomar um gol. Ele não fez isso. Então, assim, não tem explicação, não tem conversa, cara. Não tem. Se você pegar uma pessoa que não entende de futebol, ela teria feito isso. Uma pessoa que não entende de futebol. Você imagina o cara que vive disso, né? Que estuda, que fica o dia inteiro lendo sobre isso, assistindo jogo um atrás do outro, não dá pra entender. O Fortaleza também tá fazendo 1-0, gol do Cardona, 1 para o Fortaleza, 0 para o Atlético Goianiense. O celular o celular do Ale, Cláudio Rezende, disparou. Pegaram o Ale no gemidão aqui, quase que sai no ar. Ai, Ale, só Deus, eu tenho que rir, Ale. Vou te falar que a fase tá difícil, viu, meu? Agora, vamos falar de uma outra coisa aqui também. A gente tá vendo o Botafogo esse ano ser campeão da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. Tá vencendo o jogo dele por 1-0. Palmeiras tá empatando por 0-0 com o Cruzeiro. O Botafogo sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Libertadores, o time que sofreu o que ele sofreu ano passado. Na última rodada, teve que se classificar na última rodada para pré-Libertadores. Era o time que era para ser campeão. Aí do outro ano o atleticano, ele tem que acreditar também nas propostas do próprio Atlético, sabe? Errou, claro que errou. O Milito se mostrou, foi levando o time e levando todo mundo na conversa, e foi dando a impressão de que na hora que ele colocou o Bataglia de zagueiro, todo mundo falou assim, esse rapaz é bom mesmo. Lá, inventou o Bataglia. Mas só que ele não destrocou, não. Falou, você tinha que destrocar, ué. Você trocou, mas não destrocou, ué. Ele começa a passagem dele colocando o Gustavo Scarpa no banco e o Igor Gomes de titular, por 3 jogos. Aquilo já me assustou bastante. Porque, não conhece o jogador. Primeiro que o Gustavo Scarpa tinha sido eleito no ano anterior
né, que ele jogou no Brasil, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Numa posição que você tem que respeitar a posição do cara. Isso. Não é você chegar e colocar o cara em outro lugar, não. Aí você chega ali no aquecimento, não precisa esperar o treino, não. No aquecimento você fala assim, pô, esse Scarpa, esse Igor Gomes, não, esse Scarpa sim, no aquecimento, ele deixou 3 jogos, o Scarpa no banco, né? Então, e assim, tem uma coisa que você falou do elenco que a gente tem que considerar, porque daí começa, encadeia assim um montão de absurdo. Por exemplo, o Felipão foi bem no ano passado. Fez um bom campeonato, campeão do retorno, melhor defesa da competição, ganhou do Palmeiras lá, ganhou do Flamengo lá, coisa que a gente, hoje em dia, você não imagina, né? Mas ganhou dos grandes, tudo fora de casa e tal, terminou bem. Aí a dúvida, a grande questão ali que não era simples, deixa o Felipão mais um ano ou manda o Felipão embora e recomeça o trabalho. Pô, ele terminou bem. Vai fazer o quê? Deixa o velho, né? O que o velho fez? Falou assim, ó, tem um jogador aqui que eu quero que continue. Eu quero que continue o Mariano, eu quero dar uma chance pro Kardec, eu quero que o Vargas continue, sabe? Eu vou olhar melhor o Rubens, eu quero ficar com o Patrick e com o Edenilson. Pô, o cara é o treinador. Você manteve o cara pede esses caras no elenco, você vai fazer o quê? Manteve. Aí manteve. Aí o Filipão não tava afim. Filipão não estava afim em 2024. Não, ele estava já chato, grosso nas coletivas. Tinha saco mais. Tinha saco, tinha paciência. Treino lá, jogava a bola lá, os caras, sabe, não tinha nada. O Atlético classificou para a final do Mineiro, assim, com as calças na mão, era pro América ter desclassificado o Atlético lá no Indepa. Não queria nada com nada. Nada com nada. Foi mandado embora. A gente tá falando do maior treinador em conquistas vivo do futebol brasileiro, é o Felipão. Claro que eu não vou comparar o Felipão com o Milito, porque seria uma heresia, até porque o Milito tá começando agora e o Milito, se der muito certo, não vai ser um Filipão. Não vai ser um Filipão. Um técnico da seleção argentina campeão do mundo? Não. Aí, o que acontece? Mandaram o Filipão embora de forma justa. O que faz com esse elenco que o Filipão abraçou no começo do ano? Eles começaram a dispensar, foi embora Gemerson, Patrick, Edenilson, Pavon, foi todo mundo embora esses caras. Só que para você contratar, não é simples. Não é simples, não é que nem o Botafogo. O Botafogo, o que ele fez no meio da janela ali? Ele pegou 2 das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Luiz Henrique e o Almada foram os 2 caras entre os 3 mais caros de toda a história do futebol brasileiro. Fora outros que ele contratou, Alex Telles, que é um jogador de seleção, Matheus Gonçalves para ser reserva, um montão de gente, gastou O Atlético não tinha essa condição. Mas o que ele fez? Ele foi no Milito e falou, ó, quem que você gosta? Fausto Vera eu gosto. O cara falou assim, ó, o Fausto Vera custa quase a mesma coisa que o Garro, que tá no Corinthians, que é o melhor meia. Não, eu gosto do Fausto Vera. Aí trouxe o Lianco. Eu preciso de um zagueiro, de Lianco e Júnior Alonso. O Lianco foi pra lateral. O Daverson, que eles trouxeram, o Daverson, se você lembrar, nos primeiros jogos, o Daverson não era reserva do Hulk, ele era reserva do Cadu. O Cadu jogava e o Daverson ficava no banco. Então, assim, tudo bem, você não tem como concorrer com esses caras. Você não tem. Mas o cara trouxe 4 caras que saíram jogando na final da Libertadores. Porque o treinador tinha simpatia por eles. Então, assim, é tanto absurdo que eu vou te falar que eu acho que esse cara é um milagroso ter chegado empregado até esse momento da temporada, viu?